Esse é mais um corte do HoraCast. E se você quiser assistir a esse episódio completo, é só clicar no izinho aqui no canto. Esperamos que você curta. E aí eu vou trazer isso para a ótica da empresa familiar. Eu disse há pouco, quando a gente falava desse olhar da governança, que muitas vezes a gente associa esse olhar com a finitude, com a Uhum. morte. Isso acaba gerando tabus. Então, em instituições e estruturas familiares, é muito mais fácil a gente colocar à mesa as discussões das viagens, as discussões dos momentos mais felizes que a gente vivencia, daqueles momentos de prazer, né, que faz com que a gente esteja mais relaxado, né, vamos colocar dessa forma, mas que o amor esteja presente ali, do que a gente ter que colocar na mesa a discussão, e aí? E se eu morrer, o que vai acontecer? E se eu não morrer? E a gente quiser entender que é necessário mudar o modelo de negócio. E essas decisões, elas acabam sendo deixadas de lado. E aí é aquela história da poeirinha, né? Aquela poeirinha vai ficando ali, Vai e vai acumulando. acumulando, e chega uma hora que você não consegue mexer. E se você mexe, isso gera conflito. Então, olha como é que a teia da complexidade das relações, ela está ligada diretamente à tomada de decisão dentro de uma organização, seja de natureza familiar ou não. E às vezes as decisões, elas precisam ser tomadas. Mas é porque é muito complicado, por exemplo, você, entre família, falar, tá, pai, e se você morrer? Né? Quem que... Ou até um pai falar para os filhos, e se eu morrer? Né? Aquela coisa do filho falar assim, pai, não fala disso agora. Pô, tem muito tempo pela frente, não sei o que lá. É complicado, né? Você pensar na finitude das coisas também. E é um paradoxo, porque daí você não pensa na finitude para poder já se antecipar, e aquilo uma hora pode acontecer, e daí o teu negócio pode ter uma finitude porque você não tomou uma atitude antes, né? A gente percebe e a gente vê nesse contexto que o planejamento no processo de educação, ele faz com que as famílias estejam muito mais organizadas e essas questões elas são muito mais enfrentadas e alinhadas sob a ótica de que não existe a finitude, não existe a morte. Existe as gerações que vão seguir com o futuro para que esse futuro seja longevo e seja perene. Agora, trazendo sobre o nosso aspecto aqui, a nossa realidade, Johnny, tem um ponto que é essencial e que faz muito sentido sob a ótica da direção da família, Uhum. o respeito ao fundador. Por mais que o mundo ele mude, ele esteja nesse processo de transformação, existem novas gerações que têm o desafio de conseguir levar o futuro da família para algo muito mais longevo, muito mais perene. É muito importante esse alinhamento entre quem está chegando com quem já chegou, né? E quem está preparando esse desenvolvimento. Então, nasce muito sobre o viés da escolha do momento certo, né? Da preparação do fundador de entender que o fato de colocar a mesa para a gente poder discutir esses aspectos, ele é indissociado do aspecto da morte, né? E da finitude. Mas muitas das vezes existe do lado de cá, de quem está sendo preparado para seguir com as gerações, esse olhar de que eu chego com a minha verdade, né, com a minha referência sobre os aspectos do momento atual que eu estou. E aí, quando eu falo do respeito ao fundador, é que a gente pode até chegar numa discussão de uma mudança do modelo ou de como essa empresa vai continuar. Mas esse alinhamento entre as gerações e os principais desejos do fundador faz parte de uma discussão de governança. E é essencial se a gente tem essa percepção, e para isso existe sempre o papel de um terceiro que não está enviesado pelas emoções da família, para ajudar nesse alinhamento, sabe? Alinhamento de expectativas para chegar a bons acordos. Então, esse respeito ao fundador, ele faz com que, entendendo que a gente chegou até aqui, que a gente tem uma história, que a gente tem uma trajetória que fez a família chegar até aqui, a gente precisa respeitar, assumir, conceber e definir para onde a gente vai. E se a gente estiver nesse aspecto entre gerações alinhadas com as gerações que vieram, com certeza e com respeito, a longevidade e a perenidade ela é muito mais presente dentro das estruturas. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido, faz super sentido. Vou te perguntar uma coisa, você me diz se eu estou equivocado ou não, se eu estou errado ou não.
Mas assim, acontece então de muitas empresas, organizações terem o fundador como a cara da empresa, ou como a identidade da empresa, e que quando essa pessoa se for ou quando ela não estiver mais aqui, essa empresa não faz mais sentido por essa pessoa não estar presente. Tem família que pensa assim, onde o sucessor, seja filho ou filha, sente esse peso de não ser o próprio pai ou a própria mãe, não ser o fundador e se sentir perdido em como que vai integrar essa organização, porque parece que a organização é a identidade do fundador. Acontece isso ou eu estou viajando aqui? Johnny, essa sua pergunta ela é tão profunda, cara, que ela daria um outro encontro para a gente poder falar dela. Mas eu vou trazer alguns aspectos. E aí isso aí envolve Aham. aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos espirituais, Uhum. aspectos educacionais. Então tem tanta coisa envolvida nessa sua questão que você coloca, que eu vou tentar fazer um recorte Uhum. para direcionar e responder. Um aspecto é a sucessão por ruptura. É aquela que não foi preparada. É aquela que, Uhum. de repente, ela acontece. E aí, eu, de repente, caio de paraquedas e eu não sei para onde eu vou. A outra coisa, e o outro olhar, é aquela sucessão adaptada. Por que adaptada? Porque não existe certo ou errado. Não tem por que seguir um caminho ou não seguir um outro caminho. Existe aquele modelo onde, de forma antecipada, a gente adapta a nossa realidade pensando na longevidade. Então, se eu preparo no momento dessa adaptação quem está chegando ou quem está sendo desafiado a assumir esse papel, e aí daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais sobre as perspectivas do sucessor, mas para quem está chegando e sendo colocado muitas vezes como uma certa obrigação de que você precisa assumir esse papel, se não tiver preparação no mínimo de como eu faço, que é o nosso jeito de ser, pode ser que não seja positivo e não seja exitosa. Por trás disso tem um aspecto que é a cultura, né? A cultura, ela representa um conjunto de crenças e de valores, que é o nosso jeito de ser. Sim. E há muito do que se falar que a cultura, ela é deste momento e da história que a gente carrega. Agora, existe uma necessidade da evolução, em termos de crenças, em termos de valores. Então, quanto mais conectado eu estou para com a estrutura da minha empresa familiar, mais preparado eu vou estar para os desafios do futuro. Uhum. E aí, por mais que tenha o jeito de ser, por mais que tenha a cara do fundador, num processo de evolução, essa empresa também vai evoluir. E ela vai assumir um processo de desenvolvimento sobre os seus aspectos culturais. Por isso que tem uma frase, e aí voltando lá na estratégia, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. Por quê? Porque ela representa o nosso jeito de ser. E num processo de estruturação e implementação da governança, se a gente não entender a importância do aspecto cultural, que por vezes não é aquilo que é visto, não, por vezes não é aquilo que é percebido, muitas das vezes é aquilo que está lá no aspecto mais profundo, mais complexo, e não é nem percebido dentro da organização, é o que precisa ser enfrentado para um processo de evolução. Olha como é que vai longe, né? Então vamos É parar por aqui. profundo. Vamos parar por aqui, depois a gente reserva um outro encontro só para a gente falar desse aspecto. Não, mas que bom, então, não estava equivocado, faz sentido. Faz sentido total. É apenas muito complexo, né? É muito complexo. Porque está falando de relações, né? De aspectos emocionais, de aspectos espirituais. E aí eu vou te levar, te deixar aqui nos nossos ancestrais, né? E aí paramos por aqui. Vamos deixar para um outro Exatamente. papo.